Mais uma palestra sobre a saúde sexual e reprodutiva, monitorada pelos membros do Conselho Estatal da Juventude em Vilanculo. Trata-se dos ativistas da geração BIS, que tomaram espaço da sala de aulas na Escola Secundária de Vilanculo para a transmissão do conhecimento por eles adquirido sobre um pouco de tudo que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva. Eu aprendi que devemos deixar o sexo para mais tarde e também aprendi sobre gravidez precoce, que prejudica também a saúde e faz também que a gente perda a escola e muita coisa ruim. Aprendi que na gravidez precoce nós podemos perder muitas coisas, né? Abandono escolar, podemos sofrer algumas coisas. A ausência de censuras ou por outra sem tabus foi a característica principal que marcou essa palestra em que adolescentes de diferentes idades, vulgo amigos Gs, procuravam se manter mais atualizados sobre a matéria, pelo que chegaram à seguinte conclusão. Meu conselho é dizer que devemos deixar o sexo para mais tarde. Deixar o sexo para mais tarde. Rosa Kailani, adolescente e ativista da geração BIS, diz que tem trabalhado a todo vapor pelo bem-estar físico de todos os adolescentes e acrescenta. Bom, nós como ativistas temos transmitido várias informações sobre saúde sexual e reprodutiva, que é aquilo que tem a ver com o nosso bem-estar físico, psicológico. A recepção por parte dos adolescentes tem sido boa. Os adolescentes mostram dispostos a aprender e também a ensinar um pouco daquilo que eles também sabem. Recomendo que dirijam-se ao SAGE, procurem informação sobre saúde sexual e reprodutiva. Temos também a nossa plataforma virtual, que é o SMS BIS. Basta digitar em 92222, escrever a palavra juntar, enviar, irá receber as primeiras 4 questões. E lá vocês podem fazer todo tipo de pergunta, de questão, sobre saúde sexual e reprodutiva. Para além disso, podem nos encontrar, nós ativistas, para também podermos conversar convosco e compartilhar aquilo que nós sabemos. O presidente do CDJ, Jamaica Afonso, fala mais desse desafio abraçado e também das metas que se pretende alcançar. Este é um programa que nós como CDJ abraçamos. Recebemos o programa Geração BIS no nosso distrito. Foram formados ativistas extra-escola, que o maior objetivo é fazer a mensagem chegar no raio fora da escola. E hoje reunimos com as adolescentes da escola para que elas sejam o vetor onde a informação vai passar nas comunidades, nos bairros e nos locais de aglomerados que essas pessoas mesmo frequentam. O maior objetivo nosso como CDJ é fazer acompanhamento desses ativistas, primeiro para que eles consigam se dirigir a outros adolescentes sem nenhum tabu e que falem da temática de sexualidade, saúde sexual reprodutiva, higiene, falem da problemática das drogas, do tabagismo, sem nenhum tabu, para que os adolescentes percebam que existem adolescentes como nós que estão a ter escolhas seguras no que tange à sexualidade e também à abstinência naquilo que são os diversos vícios que estão a assolar a nossa juventude. Para já ainda não estamos em nenhuma dificuldade, mas sentimos nós, naquilo que podemos colher dos nossos ativistas, que está a acontecer uma espécie de desdém, não é? Quando eles vão às comunidades, alguns jovens, não é, por serem ligeiramente mais velhos que o grupo dos adolescentes que temos aqui, algumas vezes tentam desconstruir aquilo que os adolescentes trazem como ensinamento. As recomendações que vamos deixar, nós ainda continuamos com aquele grito, álcool zero nos adolescentes, não a droga, não a comportamentos desviantes e também nós queremos ir mais nas nossas mensagens que levamos para os nossos adolescentes e jovens. Nós temos dito que é muito bom fazer a abstinência sexual e tendo como base principal
deixar a atividade sexual só depois dos 21 anos. Por que depois dos 21 anos? Porque é uma idade que nós achamos que o pensamento, as ideias estão mais formadas e as atitudes, as decisões tomadas por um jovem de 21 anos já são atitudes maduras, porque aprendeu, bebeu nesta fase toda. De recordar que o Dia Internacional da Juventude será comemorado no dia 12 de agosto, pelo que se apela a maior aderência dos jovens em todas as atividades levadas a cabo, alusivo ao dia. Reunido na sua 27ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o Governo garantiu que dos 5 pontos em discussão com a classe médica que se encontra em greve, 4 já foram supridos e que neste momento já foi liquidado acima de 80% do pagamento referente às horas extras. Nesta sessão, o Governo foi informado relativamente à greve dos médicos, portanto, do ponto de situação desta mesma greve, e temos a partilhar que dos 5 pontos que havia por satisfazer ao longo do mês de julho, segundo os informes que temos dado nas ocasiões anteriores, 4 foram ultrapassados e tendo ficado apenas um, relativo ao pagamento das horas extraordinárias até 2020, que a esta altura está mais ou menos acima de 80% de satisfação. Referimos-nos a isto porque o compromisso era de que durante o mês de julho fossem satisfeitos os 5 pontos e por causa disso mesmo o Governo, no dia 28 de manhã, teve a iniciativa de oficiar a Associação Médica de Moçambique, penso que é o documento que tem estado disponível e a circular em vários órgãos de comunicação social, que dá prova de que na manhã do dia 28 o Governo tomou a iniciativa de comunicar, atualizar e elucidar a Associação Médica de Moçambique relativamente ao grau de satisfação dos pontos que o Governo se tinha comprometido, razões que no entendimento do Governo seriam o suficiente justificativas para a desconvocação da greve e a retoma dos trabalhos ordinários por parte de todos os médicos que aderiram à greve. E porque a greve continua, o Governo irá continuar a fazer um trabalho com vista a responsabilizar os faltosos e a contratação de mais 60 médicos. Tendo dito isto, constatamos que continua a não observância da prestação dos serviços mínimos e neste aspecto gostaríamos de apelar à Ordem dos Médicos para que assuma o seu papel na fiscalização da prática daquilo que chamamos ato médico, que é uma atribuição sua. Por aqui também podemos informar que, dada a importância da vida para os cidadãos moçambicanos e dado o papel do Governo na realização deste direito por parte da população moçambicana, o Governo, atento àquilo que são as necessidades da população, portanto, não só continuará a fazer o seu trabalho no que concerne a questão da marcação de faltas, com vista à responsabilização dos médicos faltosos ao trabalho, como também tem estado a pensar, e já em sede de implementação, de estratégias que visam mitigar, se não mesmo resolver, o problema que decorre da greve dos médicos. Vai daí, por exemplo, a questão da contratação que está em curso de cerca de 60 médicos moçambicanos, devidamente preparados para o serviço, são médicos moçambicanos formados e devidamente, portanto, inscritos na Ordem dos Médicos, que quer dizer que estão habilitados a praticar o seu trabalho como médicos. Mas esta é apenas uma das medidas, porque outras poderão seguir-se, como nomeadamente o fato de que, em algum momento, o Estado deverá colocar os médicos grevistas na situação de deverem escolher se pretendem continuar a prestar serviço no Sistema Nacional de Saúde ou pretendem deixar os seus lugares disponíveis para que desta contratação provisória que vai acontecer possamos passar para a contratação definitiva de muitos médicos moçambicanos que vão fazer a sua parte na resolução dos problemas que os moçambicanos estão a enfrentar agora por causa da greve. O Governo garantiu ainda que dos 60 mil funcionários do Serviço Nacional de Saúde, os médicos representam de 4% a 5% e que o grosso modo dos funcionários sabem dialogar de forma patriótica. Depois do Conselho de Ministros ter anunciado a continuidade na tomada de medidas administrativas que poderão culminar com a contratação de 60 médicos para responder à greve médica, a classe entende que a mesma pode ser
ilegal e inconstitucional. A Associação Médica, em relação a este pronunciamento do Governo, nós saudamos o pronunciamento do Conselho de Ministros, na medida em que significa que mais 60 médicos terão emprego em Moçambique. Neste momento em que estamos a falar, há um pouco mais de 450 médicos que estão desempregados, alguns deles há mais de 2 anos. Então, saudamos o facto do Governo contratar estes colegas, na medida em que também sabemos que, infelizmente, não serão suficientes para suprir a demanda que existe em relação aos serviços médicos ao nível nacional. Portanto, em relação a esse aspecto, não há absolutamente nenhum problema. O nosso único ponto é que estes colegas, evidentemente, não devem ir substituir os colegas que estão a exercer o seu direito de greve. Deve ir para as unidades sanitárias para fazerem os seus trabalhos, evidentemente, mas não para substituir os colegas que estão em greve. Este é um aspecto importante. O outro aspecto importante que é preciso mencionar, a forma como o Governo coloca, no sentido de depois informar que os colegas que estão em greve deverão depois optar por continuar em greve ou abandonar, portanto, o Serviço Nacional de Saúde. Penso que esta é uma ameaça que o Governo está a realizar. Para começar, é uma situação ilegal, na medida em que o lockout, portanto, a substituição dos funcionários grevistas é proibida por lei, quer pela Constituição da República de Moçambique, como pelas demais leis infraconstitucionais. Portanto, achamos que esta é uma ameaça que visa essencialmente desmotivar os colegas que estão já, portanto, a exercer o seu direito de greve, mas nós, como direção da Associação Médica, queremos salientar e deixar suficientemente claro aos colegas, ao nível nacional e à sociedade de uma forma geral, que continuaremos firmes na nossa pretensão de ter os nossos direitos, portanto, salvaguardados dentro da nossa função pública, continuaremos firmes a prestar os nossos serviços mínimos à nossa população, ao mesmo tempo que queremos informar que já há 2 dias submetemos um processo no Tribunal Administrativo, uma providência cautelar, no sentido de que o Tribunal Administrativo intime o Governo para que cumpra com os direitos que os grevistas têm para a realização da sua greve. Estes dizem ainda que o Governo está a pagar sim, mas não o justo. Evidentemente que, sob o ponto de vista do nosso caderno reivindicativo, é preciso salientar que o problema fundamental não são esses 5 pontos que o Governo escolheu a dedo para poder dizer e levar como bandeira de que já está a resolver ou a implementar neste período, porque os pontos todos que nós temos em relação quer ao nosso caderno reivindicativo não se resume a esses 5 pontos. Aliás, estes aspectos que o Governo tem estado a dizer que já cumpriu, aquilo que é o nosso reporte que vem do nível local, é que muitos colegas têm efetivamente estado a receber alguns valores, mas têm sido valores inferiores àquilo que efetivamente foi o trabalho que os colegas realizaram ao nível local. Mas como o Governo sabe que efetivamente está a fazer um pagamento em valores inferiores, não abre espaço para poder dialogar em relação a esses valores que está a pagar. Refira-se que a reação acontece em menos de 24 horas depois do anúncio da nova medida por parte do Governo.